Bom, gente, boa tarde, né? Meu nome é Paulo, eu vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso. É, e meu trabalho de conclusão de curso, o título é Construção de uma linhagem probiótica geneticamente modificada para tratamento de diabetes do tipo 1, e a minha orientadora é a professora Daniele Pedroli. E antes de mais nada, para a gente começar, eu queria introduzir o que é diabetes, né? A diabetes mellitus ela é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas se torna incapaz de produzir insulina ou quando o corpo deixa de absorver a insulina que é produzida, né? O símbolo que refere à campanha mundial da diabetes mellitus é um círculo azul. Então, esse círculo azul ele foi instituído em 2007 como símbolo da diabetes mellitus, né? E por ser um círculo, a ideia era ser algo tão simples, né? Como um círculo que fosse capaz de uma criança desenhar até com giz de cera. Ele simboliza a vida, a terra e a saúde. E também simboliza a união com a cor azul, que é a cor da bandeira das Nações Unidas, né? É um símbolo muito interessante. Mas se você pesquisar no Google o que é diabetes mellitus, a primeira coisa que vai aparecer é esse símbolo aqui. É o símbolo que as pessoas mais lembram quando a gente está falando de diabetes, que são a leitura da glicemia e a aplicação de insulina. Mas a diabetes mellitus nem sempre foi assim, né? Nem sempre existiu um tratamento e um controle para ela. Então, as primeiras descrições da diabetes, elas datam de muito tempo atrás. Então, no Egito tem papiros falando dessa doença. Na Grécia e na Capadócia também é descrito um pouco sobre essa doença. Na Índia foi a primeira vez que foi distinguido entre a diabetes do tipo 1 e tipo 2. E só atualmente, né, há 100 anos atrás, a primeira pessoa foi tratada com administração de insulina exógena e começou seu tratamento para diabetes mellitus e a partir de 1978, esse pesquisador, o David Godel, ele foi o primeiro a utilizar organismos transgênicos para produzir insulina. E desde então, graças a essas pessoas que estão envolvidas no tratamento com diabetes, que a diabetes existe um tratamento para ela, né? E esse tratamento é o tratamento chamado convencional. Então, o que é o tratamento convencional, né? O tratamento convencional, ele necessita da administração exógena da insulina, ou seja, através de injeções de insulina, que podem chegar até de 4 até 6 vezes por dia. E quando você é diagnosticado com diabetes, você passa por uma quantidade de restrições alimentares que você tem que começar a ter na sua vida e também uma disciplina alimentar bem rígida. Acompanhamento por diversos especialistas, a regulação e o controle diário da glicemia, e tudo isso é um tratamento que, mesmo ele salva vidas, ele é importante, mas ele é relatado como incômodo e também doloroso. E o que é a insulina, no qual consiste esse tratamento, né? A insulina ela é um hormônio que ela é secretado pelas células beta do pâncreas. A função da insulina é regular o metabolismo através do controle da glicemia, que são os níveis de glicose do sangue, né? O aumento da glicemia no sangue, ele sinaliza para o pâncreas a necessidade de produção de insulina. Então, ao ser liberado pelo pâncreas a insulina, ela favorece a entrada da glicose nos músculos e tecidos do sistema do corpo. Então, basicamente, né, nessa figura, mostra aqui que a insulina ela funciona como uma chave para um receptor de insulina que tem nas células do nosso corpo. Então, quando essa chave ela é colocada, ou seja, quando a insulina é liberada pelo pâncreas e ela atinge as células do corpo, ela abre um canal que antes estava fechado para a glicose e permite a entrada de glicose. E a glicose é um carboidrato que ele é essencial para as funções vitais do organismo. Então, a não produção de insulina, que é o que acontece no caso da diabetes, ela é uma desordem metabólica severa que prejudica diversos tecidos do corpo, né? Então, como que é a diabetes, né? A diabetes ela tem alguns tipos que são classificados e aqui nesse trabalho eu vou dar um destaque maior para o diabetes do tipo 1, no qual de 70 até 90 dos casos dessa enfermidade é considerada como uma doença autoimune. As outras que não estão nesse quadro de autoimune ainda têm causas que são desconhecidas e provavelmente ligadas a fatores genéticos. Nesse quadro, o paciente ele produz pouca ou nenhuma quantia de insulina, e dentre os tipos de diabetes que existem, essa é a mais agressiva, afeta crianças e adolescentes e começa desde a infância e se estende por toda a vida, né? Então, qual que é a ideia de utilizar probióticos engenheirados, né? Probióticos, o que são probióticos? Vamos começar por aí. Probióticos, segundo a Organização Mundial de Saúde, são organismos vivos que, quando são administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Ou seja, probióticos podem ser bactérias ou então até mesmo leveduras, e que, quando elas são administradas uma quantidade correta,
elas providenciam uma melhoria da digestão, ou até mesmo a produção de algumas moléculas que fazem bem para a pessoa que ingeriu. E a ideia da biologia sintética é utilizar esses organismos que já fazem bem para os seres humanos para modificar eles geneticamente, para além deles fazerem o bem que eles fazem normalmente, eles produzirem moléculas que podem servir como terapia para doenças crônicas, que é o caso da diabetes. Então, nessa abordagem da biologia sintética, as bactérias elas são utilizadas para detectar algumas anormalidades e produzir e também enviar, secretar moléculas diretamente no corpo do paciente, de forma que mudaria a forma de tratamento para um tratamento menos incômodo e que não cause dor. Então, algumas bactérias probióticas são bastante estudadas, dentre elas o Lactococcus lattes e o Bacillus subtilis, e eles são bem estudados por conta da capacidade dele em produzir uma grande quantidade de biomoléculas e também secretar essas moléculas para fora do ambiente intracelular deles, para o ambiente extracelular, no caso para o intestino, né? E isso pode se tornar um tratamento alternativo para diabetes, né? Então, como que funciona? Como funcionaria um tratamento alternativo para diabetes? Né? Ele não é simplesmente a produção da insulina por uma bactéria probiótica, ele envolve outras etapas, que seria a administração desse probiótico, dessa bactéria, através de um iogurte ou de um Danone, algum alimento que tivesse esse tipo que contivesse essas bactérias. Elas deveriam sentir a necessidade do corpo na produção da insulina, sentir que o corpo precisa de insulina e produzir na quantidade correta, e também produzir essa insulina, que essa insulina tem que ser absorvida, e depois esses organismos eles têm que se, vamos dizer, autodestruir, para eles não serem liberados para o meio ambiente. Tudo isso são vários projetos, né, que a gente teve aqui no AIGEN, que outras pessoas estão realizando, mas o meu é relacionado à produção de insulina por probióticos e o delivery, né? Então vamos para os resultados e discussões. Para iniciar a utilização dos probióticos, né, a gente começou trabalhando com um micro-organismo que se chama Lactococcus lactis, né? Esse micro-organismo, ele já é conhecido, ele já é bastante estudado pela capacidade dele de produzir biomoléculas e também de fazer um endereçamento dessas moléculas, né? O Lactococcus lactis, ele tem diversas subespécies, e a subespécie que a gente escolheu para começar a trabalhar é essa subespécie Cremoris. É uma subespécie que ela tem uma maior quantidade de produção de biomoléculas e também exportação. Então, para iniciar, os primeiros testes que a gente fez utilizando esse probiótico foi uma curva de crescimento para identificar qual temperatura era a melhor temperatura para o crescimento desse organismo, né, desse micro-organismo. Então, foi plotado aqui nesse gráfico os valores no eixo Y da densidade óptica a 600 nanômetros pelo tempo, né? A gente fez um cultivo de aproximadamente 12 horas e a cada uma hora foi retirado um ponto em que a gente testou, né? A gente fez 2 cultivos no qual a gente testou em qual deles a bactéria se desenvolvia melhor. E aqui, com o resultado desse gráfico, a gente pode ver que a 37 graus a bactéria tem um crescimento superior a 30 graus, e isso é bom porque é também a temperatura média do corpo humano, ou seja, se ela estivesse no corpo humano, ela teria um bom desenvolvimento. Depois disso, a gente passou a buscar transformar geneticamente, modificar geneticamente esse micro-organismo. Então, para isso, a gente utilizou de um dispositivo genético, que a gente deu, o nome dele é PUSP45, SFGFP, no qual é um dispositivo que a gente tem um promotor, USP45 de Lactococcus lattes, um promotor forte, um sítio de ligação ao ribossomo, uma sequência codificante para a proteína fluorescente, GFP, e essa sequência fundida a uma cauda de histidina, que é uma porção de 6 aminoácidos de histidina, que facilita a detecção dessa proteína por técnicas distintas, né? E um terminador da transcrição. Esse dispositivo ele foi clonado num plasmídio, que é o plasmídio pseudo, ele é integrativo em Lactococcus, e ele foi transformado então em Lactococcus lattes. Então, após a transformação, a primeira coisa que nós fomos analisar, é qual seria o melhor meio de cultura para a gente continuar os nossos testes, né? Então, a gente testou 2 tipos diferentes de meio de cultura. O primeiro deles era o M17 e o segundo deles o MRS. Por que a gente quis fazer esse teste?
Porque os dois meios de cultura que nós estávamos utilizando, eles eram muito opacos, muito escuros. Então a gente tinha receio de que durante os experimentos a coloração escura desse meio de cultura pudesse interferir nas leituras de absorvância e, consequentemente, na caracterização do crescimento do micro-organismo. Então, esse cultivo aqui, que representa essa figura, foi realizado em leitura de placas, foi retirado um ponto a cada 20 minutos, e aqui nesse gráfico eu acabei trocando as cores, né, porque essa cor mais escura, na verdade, é o controle, em M17, e a cor mais clarinha é o Lactococcus transformado. E aqui a gente pode ver que o Lactococcus teve uma curva bem característica de crescimento de micro-organismo. Ele entrou na fase exponencial a partir mais ou menos das 3 horas, e chegou na fase estacionária aproximadamente às 10 horas. E diferente do outro meio, MRS, a gente teve dificuldade na leitura, então a gente acabou descartando os cultivos para fazer cultivos e leituras na placa com MRS e começou a utilizar o M17, né? Depois disso, já que a gente já tinha bactéria transformada, a gente cultivou no meio M17 a bactéria Lactococcus lattes e a gente fez um teste que relacionava tanto a curva de crescimento com leitura de densidade óptica 600 nanômetros, quanto uma curva de fluorescência, né? No caso, a gente utilizou como fluorescência os valores de fluorescência de GFP, né? E de emissão e excitação e emissão, e a gente conseguiu visualizar que houve a produção da GFP pelo micro-organismo a partir das 3 horas, mais ou menos. Então, nesse gráfico foi plotado as medidas de fluorescência obtidas, com os pontos que a gente retirou a cada 1 hora, e também a curva de crescimento. Então, a gente pode ver que o micro-organismo entrou na fase exponencial a partir das 2 horas, e a partir disso também, entre 3 horas, ele começou a produção da GFP, e a gente pôde notar que o micro-organismo produziu a proteína verde fluorescente. Só que nós tivemos algumas dificuldades, alguns probleminhas para trabalhar com o Lactococcus lattes, porque ele era um micro-organismo que necessitava de... ele era mais trabalhoso para fazer modificações genéticas. E como a gente já tinha no laboratório da professora Daniele uma expertise maior em trabalhar com Bacillus subtilis, a gente modificou, começou a utilizar esse outro micro-organismo, passou a trabalhar com ele, que também é um micro-organismo probiótico, e começou a usar o Bacillus subtilis da linhagem KO7, que é uma linhagem que ela é mutada para não produzir proteases extracelulares que poderiam degradar a insulina, caso essa linhagem fosse vir a ser um tratamento com probióticos geneticamente modificados. Então, o primeiro teste que a gente realizou foi como o teste anterior, que eu mostrei. Então, a gente plotou uma curva que relacionava o crescimento da densidade óptica a 600 nanômetros, os valores da fluorescência. A gente pôde observar que houve a produção da GFP, por isso essa curva de fluorescência que foi aumentada, a gente viu os valores de fluorescência subindo a partir do tempo. E também a gente pôde ver que houve o crescimento do micro-organismo, né? Assim como da outra imagem. Após a gente ver que o Bacillus subtilis ele era capaz de crescer e de produzir a GFP, a gente realizou um teste de determinação in vitro da capacidade desse micro-organismo de colonizar o intestino de um paciente diabético do tipo 1. Então, para vir a se tornar um tratamento para diabetes, é necessário que esse micro-organismo consiga sobreviver no intestino de um paciente diabético e produzir a nossa molécula de interesse, né? Então, para isso, foi realizado esse teste, essa determinação in vitro, no qual a gente usou um reator operado em modo batelada, a temperatura de 37 graus, que é a temperatura corporal, e com parâmetros relativos aos mesmos parâmetros de pH e temperatura, né, do cólon ascendente, que é um local onde existe absorção maior de nutrientes, né, no nosso corpo. Então, para isso, como foi realizado esse teste? A gente conseguiu amostras de fezes de microbiota de paciente diabético do tipo 1. Então, a gente fez um tratamento com essa microbiota, com essas amostras de fezes, adicionou num meio de cultura específico para esse tipo de teste, e a gente foi adicionado nesse reator de batelada, no qual ele foi operado por 16 horas, que foi o tempo que foi determinado um tempo de estabilização.
Então, após 16 horas, o nosso probiótico geneticamente modificado para a produção de GFP, ele foi inoculado e a partir disso foi contado um tempo zero, no qual foi realizado foram retiradas amostras com o tempo e foram calculados os valores de fluorescência que apresentavam aquelas amostras, menos o valor de background, que na verdade representaria a fluorescência natural da microbiota do paciente diabético do tipo 1, já que a microbiota possui já uma fluorescência intrínseca dela. Como resultado, a gente obteve esse gráfico aqui, no qual foi plotado no eixo Y a diferença das unidades de fluorescência, que é o que eu falei, a unidade de fluorescência do microorganismo menos o background, em função do tempo, né, no eixo X. Então a gente pôde observar que a partir do ponto zero, o microorganismo ele cresceu, né, ele começou a se desenvolver, só que ele passou a ter uma grande queda. Então ele começou a morrer, vamos dizer assim. Nós estávamos imaginando que ele estava morrendo, porque ele deu uma grande começou a decair as unidades de fluorescência que estavam representando também o decaimento vamos dizer assim, da sobrevivência do microorganismo. Mas após 6 horas, esse microorganismo ele acabou sobrevivendo e acabou se multiplicando. Então ele quase teve uma ressurreição aqui, e ele passou a crescer novamente. E a gente pôde conferir que ele se manteve estável até o período de 12 horas. E a gente fez esse teste por mais de 30 horas, né? Contando com... Esse teste durou 30 horas e depois de mais algumas horas a gente ainda coletou as amostras e viu que o microorganismo ainda estava vivo. Então, através desse teste, a gente pôde confirmar que o nosso microorganismo probiótico era capaz de sobreviver no intestino de pacientes diabéticos do tipo 1. Após isso, a gente começou as alterações genéticas na bactéria para ela passar a produzir a insulina, que é o objetivo, né, de um tratamento para diabetes do tipo 1. Então, essa insulina, na verdade, ela é uma insulina diferente, ela é diferente da insulina que é produzida no nosso corpo, pelo nosso organismo, porque porque no nosso organismo a insulina ela é produzida com modificações pós-traducionais e uma bactéria não tem capacidade de realizar isso, então precisava ser uma insulina que fosse de cadeia única, que pudesse ser produzida de uma vez só pela bactéria. Então nós utilizamos o trabalho do Hu et al., né, e colaboradores, no qual ele desenvolveu um análogo de insulina que era produzido de uma forma única, sem precisar de modificações. E junto desse análogo de insulina, nós modificamos ele e adicionamos 2 peptídeos nas suas extremidades, né? Então, o primeiro peptídeo a ser adicionado foi o YNCM, que é um peptídeo de sinal de exportação, e a função dele é direcionar do conteúdo intracelular microbiano para o conteúdo extracelular essa insulina que é produzida. Ou seja, a bactéria vai produzir no interior dela a insulina e vai conseguir mandar para fora, né, exportar para fora, no lumen intestinal, esse hormônio, através desse peptídeo aqui. E um segundo peptídeo, o peptídeo de penetração celular, ele, na verdade, ele faz um papel que permite com que essa insulina, que já está exportada no lumen intestinal, possa penetrar pelo intestino delgado e atingir a corrente sanguínea. Ou seja, a insulina poderia, então, ser produzida pelas bactérias, atingir a corrente sanguínea e fazer o papel dela como um hormônio ativo, né? Então, é mais ou menos esse esquema que foi o que eu estava explicando. A insulina seria produzida no interior das células e depois ela poderia adentrar o intestino, né? Então, nós fizemos a clonagem no plasmídio desse dispositivo, o dispositivo que é da insulina SCI57 modificada, que tem 849 pares de base. Então aqui a gente tem um promotor SRFA de Bacillus subtilis, um RBS, que é o sítio de ligação ao ribossomo, o peptídeo a representação aqui do peptídeo de exportação, né, e o peptídeo de penetração celular, a penetratina, os dois fundidos à insulina SCI57, e essa fundida a uma cauda de histidina, né, e um terminador da transcrição. Esse dispositivo foi clonado no plasmídio replicativo P-like, e esse plasmídio foi utilizado para a gente caracterizar essa insulina produzida. Essa insulina, então, esse plasmídio foi transformado no bactéria Bacillus subtilis
e os resultados da transformação a gente tem aqui. Então, após a transformação, a gente pôde ver que placas, num overnight, depois de um período de overnight, teve o crescimento de colônias, placas que foram paqueadas com o organismo em meio de cultura sólido LB. Depois disso, essas colônias foram repassadas para meio de cultura líquido, também LB, contendo 1 micrograma por ml de eritromicina. Depois desse cultivo, foi realizado a confirmação de que realmente o microrganismo foi capaz ele foi realmente transformado, né? O plasmídio realmente estava no interior dele. Então nós fizemos um PCR e amplificamos a sequência relacionada à insulina, que seriam representadas por essas bandas aqui no gel de agarose de DNA. Então isso foi uma confirmação de que a transformação ocorreu com sucesso. Depois disso, nós passamos para a parte do cultivo dessas células bacterianas produtoras de insulina. Então, o cultivo ele foi realizado com 3 linhagens diferentes. Nós usamos uma linhagem controle, que é o Bacillus subtilis KO7 sem plasmídio. Uma segunda linhagem, que nós colocamos o nome de 179, que é o Bacillus subtilis com plasmídio, mas esse dispositivo não contém a sequência de aminoácido da caudilcidina. E um terceiro, no qual contém essa sequência de aminoácidos dessa caudilcidina. E nosso objetivo era ver se a caudilcidina interferia na produção da insulina. Após a centrifugação do cultivo, a gente obteve um pellet formado pelas células de Bacillus subtilis e um sobrenadante. Então a nossa ideia inicial era fazer uma caracterização desse sobrenadante para descobrir se a nossa insulina realmente foi exportada para o meio extracelular, que seria considerado o lumen intestinal. E também fazer outra caracterização para ver se ela foi produzida, se restou alguma dessa insulina na célula de Bacillus subtilis. Como as células de Bacillus subtilis elas são difíceis de serem rompidas, porque é uma gram-positivo, a gente utilizou o rompimento celular por congelamento e descongelamento e por sonicação. Então aqui a gente tem uma foto das bactérias rompidas, uma foto após o rompimento celular, no qual foi extravasado o conteúdo interno dela. E no caso, se existia ainda alguma insulina internamente dentro dessa célula, agora ela está no meio extracelular, porque essa célula foi rompida, né? Então, o primeiro teste de eletroforese de proteína, SDS-PAGE, que a gente realizou, nós comparamos as 3 linhagens de Bacillus subtilis, a 102, a 179 e a 210. Foram retirados pontos no primeiro ponto às 9 horas, no segundo às 12 horas e outro após 24 horas, após o início do cultivo. E eles foram comparados. E aqui a gente pode observar exatamente o que tem nessa foto. Nada. A insulina não estava no sobrenadante, então a gente acabou percebendo que mesmo após 24 horas, né, a gente não conseguia encontrar essa insulina disposta no sobrenadante. Então nós criamos algumas questões relacionadas a isso, que a insulina poderia estar em baixa concentração. Então aqui, onde deveria aparecer a banda de insulina, a gente pode ver que não tem nenhuma banda representativa de que a insulina realmente foi exportada pelo meio extracelular. Então nós utilizamos uma forma de concentrar esse sobrenadante para ver se na realidade ela não estava em uma concentração muito baixa que a gente não conseguiu observar pelo primeiro teste, né? Então, para isso, a gente utilizou um concentrador Vivispin com um corte de 5 kDa. Como a insulina possui um peso molecular de 9 kDa, ela ficaria retida no compartimento superior, enquanto proteínas menores do que 5 kDa e outros componentes ficavam retidos no compartimento inferior e esse volume aqui foi descartado. Então, esse compartimento superior, que contém a insulina modificada, né, ou deveria conter, concentrada, foi utilizado para um outro teste de SDS-PAGE. E, novamente, a gente não obteve a insulina aqui. Então, a gente entendeu que ela não estava sendo exportada pelo micro-organismo por meio extracelular. Então, nesse teste aqui, a gente utilizou apenas o controle negativo e a bactéria 210, né, que expressa a insulina com a caudilcidina, nos tempos de 9 horas, que é o ponto 1, e 24 horas, né, sendo essa amostra aqui que representaria a amostra de insulina concentrada. E, novamente, a gente observou que não existia nenhuma banda representativa de insulina. Então, nós passamos a trabalhar com o pellet de Bacillus subtilis que foi rompido
através da técnica de rompimento celular. E eu corri um gel com com esse extrato do rompimento celular, e a gente pode observar que com esse resultado, esse gel ele é similar àquele primeiro gel onde tinha o sobrenadante, e a gente pode observar que a insulina não estava no sobrenadante, mas ela estava retida no interior das células. Então, houve a produção de insulina, como ela tem aproximadamente 9 kilodaltons, essa banda aqui bem expressiva mostra que houve uma grande produção de insulina, e a gente também pode observar que o Bacillus 179, que não possui a cauda de insulina, ele também teve uma pequena produção, mas inferior ao 210, né, possuindo a cauda de histidina. Então a gente viu que a cauda de histidina realmente poderia aumentar a produção de biomoléculas por esses micro-organismos. E essa banda larga também pode ser referente ao fato de que o peptídeo sinal de exportação ele deveria ser clivado quando fosse enviado para fora do compartimento intracelular. Mas como ele não foi enviado, então a gente acredita que essa banda larga também seja uma mistura entre insulina ainda fundida ao peptídeo, ou então às vezes o peptídeo é solto da insulina, por isso uma banda tão expressiva dessa forma. Mas o Bacillus conseguiu produzir. Considerando que o Bacillus é capaz de produzir a insulina e considerando que nós estávamos com dificuldade de caracterizar e de encontrar essa insulina produzida, foi realizado um terceiro e último dispositivo, que ele é uma cópia do dispositivo da insulina, e a única diferença entre os outros dois, é que ele já não possui o peptídeo peptídeo sinal de exportação, e ao invés da insulina tem uma GFP, que seria uma proteína marcadora mais fácil de ser analisada caso ela seja produzida. E por que nós usamos isso? Bom, ele foi clonado no plasmídio PSB1C3 para E. coli, e nesse dispositivo a gente tem um promotor da T7, né? Essa também é uma diferença, que é um promotor de T7 para E. coli. E esse plasmídio ele foi clonado em E. coli, e o resultado da produção do cultivo da E. coli contendo esse plasmídio, nós pegamos essa E. coli e e separamos elas em duas amostras. A primeira, o lisado celular, ou seja, a bactéria inteira, com todo o conteúdo proteico dela, e uma segunda, no qual a bactéria foi rompida e o seu conteúdo foi purificado a fim de utilizar aquela cauda de histidina para concentrar a amostra e tentar limpar um pouco desse rastro que fica do lisado bruto celular. Então a gente pode observar que a nossa GFP ligada à histidina, que tem aproximadamente 30 kilodaltons, ela está representada aqui por essa banda formada no gel de SDS-PAGE. Então, para que nós precisamos utilizar essa GFP? A gente utilizou essa GFP para um último ensaio, que foi um ensaio de biodisponibilidade in vitro em monocamadas de célula CACO2, no qual esse ensaio ele é um ensaio padrão quando a gente quer mensurar a capacidade de biomoléculas de serem absorvidas pelo intestino. Então, essa GFP fundida à penetratina, ela foi cultivada sobre uma monocamada de células CACO2. Essa aqui é uma imagem que representa as células CACO2. E o que são essas células? Essas células são células de carcinoma de cólon humano, que ao serem cultivadas em um ambiente ideal para elas se diferenciam em enterócitos, formando uma monocamada que é similar ao epitélio intestinal humano. Então eu realizei o cultivo dessas células. Essas células foram cultivadas em garrafa de cultura celular por 21 dias e depois foram transferidas para o sistema Transwell, que é um sistema de placas que contém películas, membranas, onde essas células elas se agregam nessas membranas e conseguem se diferenciar, formando um tecido similar à camada de epitélio intestinal, né? Então, basicamente, esse foi um ensaio de biodisponibilidade, no qual as células já cultivadas por 21 dias foram semeadas no sistema de placas Transwell. Após mais 21 dias de cultivo nesse sistema de placas Transwell, ela cresce formando uma monocamada. Nós realizamos uma medida utilizando um eletrodo nessas monocamadas para ver se não existia nenhuma rachadura na camada, uma possível fissura, e para conferir que essa camada ela realmente poderia servir para um ensaio de biodisponibilidade.
E nesse ensaio foi adicionado, foram adicionados naqueles insertos que eu mostrei na figura anterior, uma GFP que não continha a penetratina e uma GFP que continha penetratina. As duas foram calculadas para conter a mesma quantidade de fluorescência, e o que a gente queria ver é se a nossa GFP, que continha penetratina, era capaz de atravessar a membrana do intestino, ou seja, chegar na corrente sanguínea. E após o teste que nós realizamos, que durou 4 horas, foi possível observar que a GFP que foi condicionada na porção superior daquela membrana, 71% da GFP que possuía a penetratina, ela atravessou a membrana, permeou essa monocamada de células e chegou na parte basal, o que significa que foi possível dela ser absorvida pelo intestino. Então, se ao invés da GFP aqui a gente tivesse uma insulina, a insulina provavelmente também poderia ser absorvida pelo intestino, né? Então, concluindo, foi realizado nesse projeto a construção de dispositivos genéticos para a produção de uma insulina modificada por bactérias probióticas. O tempo de colonização dessa bactéria probiótica no intestino foi do mínimo de 12 horas, o que indica a capacidade da colonização e da expressão da insulina nesse período dentro do intestino, o que indicaria que a nossa bactéria probiótica sobreviveria e conseguiria produzir a biomolécula de interesse no local que nós queremos. A bactéria probiótica foi capaz de produzir o análogo de insulina, e esse foi caracterizado pelo gel de SDS-PAGE, pela eletroforese de proteínas, que é necessário realizar alguns ajustes e revisões no sistema de exportação para o ambiente extracelular, para permitir que essa célula seja capaz de enviar para o lumen intestinal realmente essa insulina que seria produzida, e que o ensaio de biodisponibilidade in vitro em monocamada de células demonstrou que 71% da GFP que possuía peptídeo de penetração celular foi capaz de permear essa monocamada de células, o que significa que a nossa insulina também teria essa mesma capacidade. Então, por último, como eu comecei explicando o símbolo que a Federação Internacional de Diabetes colocou para representar a diabetes, né, eu quis mostrar também qual é o símbolo que a Federação Internacional de Diabetes tem como logo próprio dela, que é um beija-flor, que ele foi escolhido pela essa federação para simbolizar o otimismo que os pacientes diabéticos devem ter enquanto eles encontram maneiras de controlar a condição da doença deles e superar os desafios do dia a dia, né? E também, quem sabe, o otimismo que a gente tem que ter de que novos tratamentos menos dolorosos poderão surgir. Então eu agradeço a todas as pessoas que me auxiliaram no decorrer desse trabalho, são diversas pessoas, o Rony que me ajudou no cultivo celular, ou os próprios membros do AIGEN que muitas dessas coisas nós fizemos em conjunto, e também eu dedico esse trabalho aos pacientes portadores de diabetes tipo 1 e às famílias deles, né, que têm que lidar com essa doença no dia a dia e promover um bem-estar e uma qualidade de vida na condição da diabetes, que é uma doença severa que necessita de bastantes cuidados. Então essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei no decorrer do trabalho. E é isso. Muito obrigado.